Boa tarde a todos, estou aqui mais uma vez na sede da RCC com o nosso webcurso. E hoje estaremos falando do PPP, do Programa de Parceria Público-Privada. Então, para ser bastante simplista, em um primeiro momento eu quero deixar claro que o PPP, Programa de Parceria Público-Privada, é uma concessão, é uma espécie de concessão de serviços públicos, mas com alguns diferenciais daquela concessão tradicional, daquela concessão determinada pela Lei 89/87 de 95. Se vocês examinarem a Lei 89/85, que rege as concessões ordinárias, as concessões tradicionais, vocês chegarão à seguinte conclusão: que a concessão é um contrato administrativo pelo qual o poder público transfere a outrem a execução de um serviço público, para que este o execute em seu próprio nome, por sua conta e risco, assegurada a devida remuneração e sob normas e controle do Estado. Então vejam, na concessão ordinária, a remuneração do concessionário decorre do quê? Decorre da tarifa cobrada, ou seja, o poder público não desembolsa nenhum dinheiro, ele simplesmente vai remunerar o concessionário em razão da tarifa cobrada pelo próprio concessionário de serviço público. E nós temos vários exemplos da concessão tradicional. Nós temos na área de estradas, nós temos a Ecovias, a Autoban, a Nova Dutra, todas elas são concessionárias de serviço público. Agora, hoje, ou melhor, desde 2004, nós temos a concessão que é regrada pela lei do PPP, pela Lei 11.079 de 2004. Mas qual o diferencial entre concessão PPP e concessão tradicional? Para a gente chegar a essa conclusão, em um primeiro momento, eu vou dar o conceito das concessões regradas pela lei do PPP. Lembrando-se que na lei do PPP nós temos duas modalidades de concessão distintas, que é a concessão patrocinada e a concessão administrativa. Se examinarmos a lei do PPP, vamos chegar à seguinte conclusão: concessão patrocinada. O que é concessão patrocinada? É contrato administrativo pelo qual o poder público transfere a outrem a execução do serviço público, seguido ou não de obra pública, para que este o execute em seu próprio nome, por sua conta e risco, assegurada a devida remuneração, decorrente da tarifa cobrada, acrescida de contraprestação pecuniária paga pelo poder público e sob normas e controle do Estado. Então vejam, fazendo uma diferenciação entre concessão tradicional, concessão ordinária, regrada pela Lei 89/87 de 95, e a concessão patrocinada, regrada pela Lei 11.079 de 2004, Lei do PPP. Muito bem, na concessão patrocinada, perfeitamente possível transferir ao particular não só a execução do serviço público, mas que este serviço público seja precedido de uma obra pública. Então, a exemplo, e vamos usar o exemplo lá de Minas Gerais. Muito bem, o Estado de Minas Gerais resolveu fazer o seguinte: resolveu construir um presídio, não é? E o que ele fez? Ele conjugou esta construção do presídio com a transferência do serviço, no caso a atividade meio, para o particular. Portanto, na concessão patrocinada, perfeitamente possível que se passe a execução do serviço conjugada com a obra pública. Para ser mais claro ainda, vamos pegar o metrô do estado de São Paulo.
Vamos transferir a execução do serviço público para o particular, mas antes disso precisamos construir o metrô. Então constrói-se o metrô, constrói-se, por exemplo, a linha amarela, que seja, estou dando aqui um exemplo aleatório, constrói-se o metrô e assim que o metrô estiver funcionando, daí vai começar a prestação do serviço público. Além disso, nós temos um outro diferencial. Na concessão tradicional, a remuneração do concessionário decorre tão somente do quê? Da tarifa cobrada. Na concessão patrocinada, não. Então vejam, mais uma vez o metrô. Primeiro é preciso construir o metrô. O poder público não paga absolutamente nada. Enquanto a obra está sendo realizada, ele não paga absolutamente nada. Permite-se o quê? Que o licitante venha para a licitação, vamos chamar assim, com um investidor, que será aquele que vai financiar o projeto. A hora que o metrô começar a funcionar, o que vai acontecer? A tarifa cobrada pela prestação desse serviço público será utilizada para a remuneração do concessionário. Todavia, além disso, o poder público ainda vai fazer uma contraprestação pecuniária. Ele, poder público, também vai desembolsar um valor pagando a concessionária. Lembrando-se do seguinte, que esta contraprestação pecuniária paga pelo poder público não pode superar a 70% do valor devido a título de remuneração. Então será tarifa mais essa contraprestação, que, repito, não pode superar até 70% do valor devido para a remuneração do concessionário. É possível, pergunta-se, é possível extrapolar esse percentual? Possível é. Só que para isso deverá ter uma lei autorizativa específica. Se não houver uma lei autorizativa específica, a remuneração, a contraprestação pecuniária paga pelo poder público será de até 70%. É bom que se diga desde logo que esta remuneração necessariamente não precisa ser feita em dinheiro. A lei do PPP, a 11.079 de 2004, ela permite outras formas de remuneração. Então, se a gente olhar lá na lei do PPP, nós vamos ver as seguintes formas de remuneração do parceiro privado. Ordem bancária, cessão de créditos não tributários, cessão de direitos decorrentes da administração pública, cessão de direitos decorrentes de bens públicos dominicais. Entenda-se por bens públicos dominicais aqueles bens que não possuem uma finalidade pública específica. E por não possuírem uma finalidade pública específica, podem ser alvo aí de direitos concedidos pela administração pública para o parceiro privado. E afora isso, a lei ainda permite o seguinte: outros direitos, desde que previstos na legislação. Portanto, repito, na concessão patrocinada, esta contraprestação pecuniária do poder público, que é de até 70%, necessariamente não precisa ser feito em dinheiro. Agora veja só, o próprio nome da Lei 11.079 de 2004, PPP, Programa de Parceria Público-Privada, ela permite o quê? Que pela primeira vez o particular seja efetivamente visto como um parceiro do poder público. Então vamos dizer o seguinte: aquela supremacia do interesse público em razão do interesse do particular, ela diminui, e diminui significativamente. Claro, ela nunca poderá, o particular nunca estará igualado com a administração pública, mas a dita supremacia do interesse público perante o particular, na lei do PPP, podemos dizer,
diminuiu significativamente, porque pela primeira vez o particular está sendo visto como um parceiro e não como um mero contratado da administração pública. Portanto, como parceiro que os riscos econômicos financeiros, os riscos do projeto são divididos parte a parte. A lei do PPP permite esta possibilidade. Prevê-se também, ainda a título de remuneração do concessionário, que esta remuneração seja feita em razão do desempenho da concessionária, permitindo o quê? Uma remuneração variável. Então, se eventualmente naquele mês o desempenho da concessionária foi ótimo, foi perfeito, ele terá um ganho X. Se no outro mês o desempenho não for a contento, o desempenho não atendeu às necessidades da administração pública, esta remuneração, em razão desse desempenho, poderá ser diminuída. Gostaria de registrar o seguinte: a lei permite a remuneração variável. Agora, para esta remuneração variável ser possível, é preciso o quê? É preciso que existam critérios objetivos para avaliar o desempenho do concessionário, para se dar ao final uma remuneração variável. Senão, teremos o perigo de estar instaurada, vamos dizer assim, a caça às bruxas. Tudo no poder público demanda sempre um critério objetivo. Notadamente em se falando da remuneração, porque logicamente isso poderá alterar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, no caso do contrato de concessão, que, diga-se de passagem, é direito do contratado, é direito do concessionário. E a licitação para tudo isso? Veja só, a licitação deverá ser feita na modalidade de concorrência, haja vista que uma licitação desta envergadura demanda uma avaliação bastante criteriosa na fase de habilitação. A lei, ainda que seja uma licitação na modalidade de concorrência, ela permite que o poder público, em razão de justificativas apresentadas, ela permite que se utilize o rito do pregão, ou seja, com a inversão de fases. Portanto, concluímos o seguinte: embora a modalidade de licitação seja concorrência perfeitamente possível, em razão de justificativas, inverter as fases licitatórias, ou seja, primeiro se classifica e depois se habilita, mas a modalidade continua a ser concorrência. Agora, nós temos algumas coisas do contrato de concessão que valem a pena ser mencionadas. Entenda-se, contrato de concessão, a concessão patrocinada. Então, veja só o seguinte: o que vai para o particular? É o serviço público que vai para o particular? Não. O serviço público continua sob a titularidade do Estado. O serviço público é do Estado. Vai para o particular tão somente a execução do serviço público. Portanto, vai para o particular tão somente os aspectos operacionais relativos à execução do serviço público. E por conta disso, a qualquer momento, o poder público poderá, desde que obedecidas as regras determinadas na lei, rescindir o contrato de concessão, retomando a execução do serviço público para si. Lembrem-se também o seguinte, que a responsabilidade do concessionário é responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Só a título de melhor esclarecimento, lembre-se que o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal é claro ao dizer o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiros. Ora, a concessionária de serviço público, qual que é a natureza jurídica dela? Ela é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída por particulares,
que, em razão de se sagrar vencedora em um procedimento licitatório, hoje ela presta um serviço público. Portanto, ela é uma pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público e se encontra na regra do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, pelo que o concessionário terá responsabilidade objetiva. Todavia, ainda que assim seja, para se configurar a responsabilidade objetiva da concessionária, será preciso que o dano decorra da prestação do serviço público. Se o dano decorrer de qualquer outra coisa que não a prestação do serviço público, a responsabilidade será de caráter subjetivo e daí é preciso a comprovação do dolo ou da culpa. Portanto, duas possibilidades. Responsabilidade objetiva, se o dano decorrer da prestação do serviço público. Responsabilidade subjetiva, se o dano decorrer de qualquer outra coisa que não a prestação do serviço público, exigindo, nesta hipótese, a comprovação do dolo ou da culpa. Uma outra coisa importante na concessão de serviço público, e quando eu falo concessão de serviço público, vamos lembrar daquilo que nós estamos falando hoje. PPP, no caso, concessão patrocinada. É imperioso lembrarmos o seguinte, que o poder público, como fiscal maior da concessão, a qualquer momento ele poderá intervir na concessionária em razão da nomeação de um interventor, não é, pelo poder concedente, com poderes específicos para averiguar eventualmente a má prestação do serviço público. A partir do momento que a administração pública nomeia o interventor, existirá um prazo de até 30 dias para a instauração de um processo administrativo, obedecido o contraditório e a ampla defesa, com vistas a quê? Com vistas a averiguar o que está acontecendo na concessão. Este processo administrativo, instaurado a título de intervenção, terá o prazo máximo de 180 dias para terminar e para a apresentação das conclusões. A eventual rescisão do contrato de concessão, ela poderá acontecer em razão de alguns motivos, né? Existe a possibilidade da rescisão do contrato de concessão acontecer mediante a denominada encampação ou resgate, que é uma rescisão do contrato de concessão por motivos de interesse público. E veja só, muito bem andou o nosso legislador quando ele estabeleceu que para a encampação, para a rescisão mediante encampação, será necessária lei autorizativa e prévia indenização. E por que prévia indenização? Veja só, todo e qualquer contrato administrativo, seja aquele contrato administrativo regido pela 866 de 93, seja a concessão regida pela Lei 89/87 de 95, seja a concessão regida pela Lei 11.079 de 2004. Todas as vezes que o contrato administrativo for rescindido por motivos de interesse público, deve o poder público, deve o particular, ou melhor, deve a administração pública pagar uma indenização para o particular. Afinal, uma rescisão por motivos de interesse público não é de culpa do contratado, no caso concessionário. Muito pelo contrário, é por motivos de interesse público e, portanto, por motivos da própria administração. Agora, voltando especificamente à nossa concessão, Lei 11.079 de 2004. Perfeitamente possível ainda a rescisão por motivos de inadimplência do concessionário. E por motivos de inadimplência do concessionário, nós temos o quê? A rescisão mediante caducidade ou decadência. A caducidade ou decadência é espécie de rescisão do contrato de concessão por motivos de inadimplência do concessionário. E claro, se o concessionário estiver inadimplente, nós teremos o quê? Nós teremos aí a imposição de sanções, como por exemplo, multa. Muito bem,
Falei aí de duas hipóteses de rescisão do contrato de concessão, que é encampação e caducidade ou decadência. Agora, e se o concessionário quiser rescindir esse contrato? Se o concessionário quiser rescindir esse contrato, outra alternativa não resta que não se socorrer do Poder Judiciário. Ou seja, para o concessionário rescindir uma concessão, ou o poder público concorda com essa rescisão, e se não concordar, ele deverá se socorrer do Poder Judiciário mediante uma ação de rescisão do contrato de concessão. No que diz respeito ainda ao PPP, nós temos mais algumas características, né? Nós temos o seguinte: o contrato do PPP, ele deverá ter um mínimo de 5 anos e um máximo de até 35 anos. Lembrando-se ainda que o valor total deve ser acima de 20 milhões de reais. E repito, na concessão patrocinada, para ser possível fazer uma obra pública, tem que existir um serviço público agregado a esta obra pública. Será impossível fazer uma concessão patrocinada tão somente para a execução de obra pública. Sempre será necessário que se agregue um serviço público que deverá ser remunerado necessariamente por uma tarifa. Muito bem, além da concessão patrocinada, eu falei para vocês ainda que nós temos uma outra concessão, uma outra modalidade de concessão que também encontra-se incluída na Lei 11.079 de 2004, que é a concessão administrativa. E o que é concessão administrativa? De forma singela, eu posso falar para vocês que a concessão administrativa é contrato administrativo de prestação de serviços do qual o poder público é usuário direto ou indireto. Fazendo mais uma vez uma comparação entre todas as concessões que nós conhecemos, não é? Na concessão ordinária, Lei 89/87 de 95, passa-se para o particular a execução de um serviço público. Na concessão patrocinada, passa-se para o particular a concessão da execução de um serviço público, seguido ou não de obra pública. E na concessão administrativa, contrato de prestação de serviços. Ora, que prestação de serviços deverá ser esta? Será que é a mesma prestação de serviços pela qual a Lei 866 de 93 permite a celebração de contratos com o particular? Impossível. Seria impossível nós termos uma mesma coisa regulada de maneira distinta por duas legislações distintas. Portanto, essa hipótese de plano, ela há de ser descartada. Então, pergunta-se: qual que é a prestação de serviços que se permite a celebração de uma concessão administrativa? Tenho para mim que esta prestação de serviços é a atividade meio. O poder público passa para o particular a atividade meio. E daí vamos entender esta atividade meio e vamos pegar mais uma vez aí como exemplo o presídio de Minas Gerais. Foi feita a licitação para a construção de um presídio, mas já sabemos, não podemos utilizar a lei do PPP tão somente para a execução da obra. A hora que o presídio estiver pronto, ele deve começar o quê? A funcionar. E para tanto, em um primeiro momento, exigiria o quê? Concurso público, né? Para nomeação de servidores públicos, de modo que este presídio pudesse ser administrado. Pois é, a partir do momento que se faz uma concessão administrativa e passa-se a atividade meio particular para o particular, a administração do presídio, ao invés de ela ser feita por servidores públicos, ela será feita por quê? Por funcionários da concessionária. No caso aí,
passou-se para o particular o quê? A atividade meio. Todas as demais características da concessão administrativa, né, dessas que eu acabei de falar, aliás, desculpem, todas as concessões, todas as características da concessão patrocinada aplicam-se à concessão administrativa, respeitado um grande diferencial. Na concessão patrocinada, o concessionário terá a sua remuneração decorrente da tarifa cobrada, acrescida de contraprestação pecuniária paga pelo poder público. Na concessão administrativa, não. Toda a remuneração que deverá ser paga ao concessionário sairá dos cofres públicos, né? Para a gente finalizar, toda essa modelagem que sucintamente eu acabei de falar para vocês é uma cópia do direito inglês, não é? Muito utilizado nos governos de Margaret Thatcher e de Tony Blair. O Brasil simplesmente aí deu uma copiada e fez algumas adaptações. Mas o grande diferencial, que diferencia o PPP de qualquer outra forma contratual, é a possibilidade de se aceitar na licitação que o licitante venha como investidor, que será, ao final das contas, o grande financiador do projeto. Muito bem, gente, era o que eu tinha para hoje. Agradeço a todos a atenção e volto na próxima semana com outro assunto aí da área de licitações. Muito obrigado.